Primeiramente, a paz do Senhor. Estou aqui novamente, irmãos. Me empolguei com outro áudio, o vídeo que fiz aí. Achei que não ficou 100%, mas o importante é que a igreja entenda o conteúdo do sermão. Eu disse que prosseguiria falando, sobre a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, é muito importante que ao ensino do apóstolo São Paulo, que ele nos fala exatamente dessa atuação de Espírito. E ele fala para nós um recado, ele dá esse recado à igreja daquela época, Mas que eu digo que ele é para nós nos dias atuais. É na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, vai do verso 5 ao 19. Ele diz para nós assim: não extingais o Espírito. Isso é muito importante, eu já tenho pregado muito sobre esse assunto. Às vezes alguém até pode dizer, deduzir, sussurrar, mas o pastor Meira prega muito. Irmãos, este é o segredo. Isso é o que mais se tem que falar. Porque o que mais nós temos observado são pessoas extinguindo o Espírito. E extinguir, como eu já mostrei muitas vezes, extinguir é matar, é tirar, é jogar fora, é cortar, é dissipar. E o recado de São Paulo é que nós guardemos em nós esse Espírito. Porque, conforme eu disse no outro áudio, vós sois templo do Espírito, nós somos casa, nós somos morada do Espírito de Deus. Nessa carta aos Tessalonicenses, São Paulo fala da vocação à santidade. Ele diz que nós precisamos ser homens e mulheres santos no Senhor Deus. E aí ele nos mostra, principalmente nos dias que nós estamos vivendo agora, nesses dias terríveis, que o mundo atravessa. O que mais se precisa, irmãos, é santidade. O que mais se precisa é santidade. Aí alguém pergunta, mas como ser santo? Ele nos mostra, só há uma forma, irmãos. Só há uma maneira de sermos santos. Só um jeito, uma realidade. E qual é esse jeito? É sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Está aí, a nossa direção está nos falando nessa semana. Ela está nos mostrando como preservar, como cultivar, como manter em nós esse Espírito Santo. Por isso eu estou complementando aqui, falando, resolvi, decidi gravar alguma coisa, falar alguma coisa pela primeira vez, fazer um vídeo, falando para a igreja desse Espírito Santo. Porque, conforme eu lhes mostrei aqui, se São Paulo, ele nos dá uma receita para que nós realizemos tudo isso, para quê? Para que nós sejamos santos no Senhor, ele está nos ensinando e nos advertindo. Ele está nos focando, irmãos, numa só palavra, numa só frase, que é uma frase pequena: não extingais o Espírito. Se observarmos bem esta fase dos Tessalonicenses que ele escreve, que aliás é o primeiro texto do Novo Testamento escrito no ano 55, ela traz para nós, irmãos, um grande esquema de sermos cheios do Espírito Santo. Ele fala da nossa vocação à santidade, da nossa vocação à alegria, da nossa vocação à felicidade. E eu digo, a palavra que o irmão Aldo, a palavra que a Santa Avó Rosa tem nos falado é diferente? Não é. Não é diferente, esta mesma palavra que o irmão Aldo tem nos falado. Se nós observarmos no versículo 16 desse mesmo livro, o que ele diz lá, o que está claro lá? São Paulo diz: vivei sempre contente. Ele diz: orai sem cessar. Ele diz: orai em toda circunstância da vida. Olha que palavra! É o que o irmão Aldo nos ensina. E aí ele diz: dai graça, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Ou seja, São Paulo está falando para nós e ele está apontando o dedo, ele está dizendo para nós, principalmente para nós apostólicos nesses dias, é a vontade de Deus a vosso respeito. Então, ora, aquilo que nós vemos que começa no capítulo 4 falando da santidade, termina também falando em santidade. Começa falando da vontade de Deus para nós, que é exatamente o quê? A santificação, que é inclusive mais do que a santidade. Porque é a ação de ir se tornando santo. É ser santo em ação. Olha que coisa linda. São Paulo nos ensina, irmãos,
que ser santo é viver sempre contente, é orar sem cessar em toda circunstância da vida. Mas que para que realmente isso venha acontecer, ele faz com que nós mantemos aquela primeira lição. Qual que é? Não extingais o Espírito. Ou seja, não tira de dentro do teu coração, não tira de dentro da tua mente, não desperdiça o Espírito que você recebeu, que você é a casa, a morada, o templo do Espírito de Deus. Quando nós, apostólicos, nos aprofundamos nesse ensino de São Paulo, nós começamos a entender que o verdadeiro significado desse ensino, que nos mostra que todos nós já fomos privilegiados do Espírito Santo, né? No dia em que aceitamos esta fé, bem como a fé no Santo Consolador, a fé no nosso santo e querido irmão Aldo, né? Sendo que a partir daí, nós vamos receber o batismo, inclusive o batismo do Espírito Santo, né? Ou seja, nós estamos sendo selados. São Paulo chamou isso de selo. Ele disse isso lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versos 13 e 14, isso ficou muito claro. Ele diz, fomos selados, ou seja, fomos carimbados, fomos marcados pelo Espírito Santo, que São Paulo diz assim, que é o penhor da vossa herança. Ô, irmãos, vamos raciocinar, vamos procurar entender. São Paulo está falando para nós que nós somos uma casa, que Deus, onde ele penhora o Espírito Santo por nós, por cada um de nós. Ou seja, Deus nos dá esse Espírito Santo. Ele diz, eu vou morar aí, você vai ser minha morada, você vai ser minha casa, você vai ser o meu templo, eu vou te abençoar, eu vou te guardar, eu vou te amparar. O que você vai receber é uma herança de Deus. Olha que coisa mais linda, mais fantástica. Irmãos, observem que beleza. Que texto extraordinário de lindo São Paulo. São Paulo foi um homem inteligente. Eu gosto muito de falar de São Paulo, principalmente quando o Espírito Santo passou a fazer parte da vida dele. Ele nos fala nesse texto uma linguagem que nós podemos dizer que é uma linguagem jurídica. Às vezes eu falo isso. Por quê? Porque ele diz que Deus penhorou o Espírito Santo por cada um de nós. Ou seja, ele está falando numa linguagem jurídica isso. Vós sois o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Portanto, aí ele diz, não extingais o Espírito. Mas aí, meu irmão, entra outra parte da história que às vezes ela é um tanto triste para nós. Que infelizmente tem muita gente que está extinguindo o Espírito Santo e que por conseguinte, não só o Espírito Santo, mas o Espírito Consolador também e o nosso santo profeta irmão Aldo. Estão extinguindo de suas vidas, perdendo o que ganhou e voltando a viver uma vida vazia, sem fundamento, sem fundamentação nenhuma, chegando novamente, sabe aonde, meu irmão, minha irmã? No vale da sombra da morte. Extinguir é matar, extinguir é acabar, é dissipar, é cortar a condição. Cortar a condição. E sempre foi o objetivo do inimigo de nossas almas extinguir. Tudo que é belo, acabar com tudo, tudo que é bom, tudo que é santo. E eu afirmo para o Senhor e para a Senhora, ele busca 24 horas por dia, buscando extinguir o Espírito Santo da minha, da tua, da nossa vida. Portanto, irmãos apostólicos, estamos vivendo dias que podemos dizer difíceis, talvez complicados, mas não para nós, não para o povo do Consolador, não para aqueles que amam verdadeiramente esta igreja, não para aqueles que um dia ergueram a sua mão e prometeram diante do trono do nosso Deus, porque o irmão Aldo até nos mostrou que no batismo Deus aproxima o seu trono do tanque batismal. E prometemos para ele viver, ser santo, morrer para o mundo. Se nós prometemos morrer para o mundo somos mortos. E não podemos mais voltar atrás. Não podemos matar esse espírito, extinguir, cortar, dissipar. Meu querido irmão, minha querida irmã, é tão bom quando o Senhor, a Senhora, coloca o seu joelho no chão
e fala com Deus, fala com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Avó e com o Santo Profeta. E ao levantar, já se levanta sabendo que a bênção já está diante de ti. Mas para isso, existem regras, existe uma doutrina toda, existe uma disciplina toda para que seja seguida. Porque uma coisa eu lhes digo, se não estiver na disciplina, se não estiver dentro desta doutrina, não me irá receber. E a palavra não é minha, não sou eu que julgo, longe de mim o juízo. Mas a palavra é verdadeira e pura de Jesus e anunciada pelo último profeta, nosso santo irmão Maldo. É necessário conduta e moral elevada. E essa conduta precisa ser com o nosso Deus. Essa moral elevada precisa ser com o nosso Deus para que o reflexo de Deus na nossa pessoa possa refletir ao mundo e o mundo compreender estas verdades. Que Deus, que Jesus, que a Virgem Maria Santíssima, que a Santa Avó e o nosso querido e estimado profeta abençoe grandemente a todos, dando-lhes muita saúde, paz e felicidade nesses dias. Muito obrigado. Amém.